E aí, meus amigos, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Fábio e galera, é vídeo de pré-jogo. Nesse domingo teremos Internacional e Corinthians pela Copa do Brasil. É o jogo da ida das oitavas de final da competição. O Corinthians, que é o atual campeão aí da Copa do Brasil e joga contra o DVD, pois é, o DVD. Nesse jogo da ida, o Corinthians, que na fase anterior eliminou o Barra de Santa Catarina. E vamos lá para cima do Internacional. Para começar, vamos com a possível escalação do Corinthians para esse jogo. Bom, o Corinthians que lamentavelmente tem alguns desfalques. Pois é, o Labiade machucou, rompeu o ligamento do joelho, só volta ano que vem. Pois é, o Labiade, uma lesão bem séria aí, né? Yuri Alberto, pois é, também lesionado. Talvez aí fique um mês parado o Yuri Alberto. Então, lamentavelmente, o Yuri Alberto também machucou. Pois é, né? O Garro, pelo que eu vi, teve um trauma, que é um incômodo, eu acho, né? Então, o Garro também pode ser aí preservado aí para esse jogo. Então, o possível time, na minha opinião, pode ser Hugo Souza, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Angileri, Ranielli, Alan, André Luiz e Breno Bidon, Caio César e Jesse Lingard, tá? Pois é, esse é um provável time, talvez não seja nada disso, mas é um time que eu acho que o Diniz pode escalar, né? Por exemplo, em relação ao Matheus Bidu, eu não sei ainda, né? Pelo menos eu não vi nada ainda, se ele vai estar apto para jogar, né? O Matheus Bidu ficou fora contra Bahia e Atlético Paranaense, então eu não sei se ele vai voltar para domingo. Então eu coloquei aí o Angileri na lateral, se o Matheus Bidu não puder jogar, tá? De resto, né? Aí no ataque, sem Yuri Alberto, o Guinegão, até agora, não entrou com o Diniz, né, na minha opinião. E o Pedro Raul, aquilo não é jogador. Aquilo não é jogador. Então, enfim, é uma escalação provável que pode acontecer, mas vamos esperar domingo aí para ver qual vai ser a escalação do senhor Fernando Diniz. Bom, agora vamos ver aí o histórico de confrontos entre Corinthians e Internacional. E tá aí, 101 jogos na história. E o Corinthians tem 33 vitórias contra 26 do Internacional. Pois é, né? Continuando, Corinthians e Internacional por estádios, tá? No Beira-Rio já foram 41 jogos. Pois é, 41 jogos. O Internacional tem 11 vitórias, o Corinthians 6 e 24 empates. Pois é, olha que coisa doida, né? Mais da metade dos jogos entre Internacional e Corinthians, lá no Beira-Rio, a maioria dos jogos, tudo empate. Impressionante isso. Aliás, vamos ver aqui, ó, o retrospecto do Corinthians no Beira-Rio. Olha aí, ó, jogos do Corinthians no Beira-Rio. Vamos lá para baixo, que eu quero mostrar uma coisa. Tá aqui, ó. Todos os jogos do Corinthians no Beira-Rio. E vocês vão ver aqui, ó, que os últimos jogos foram tudo empate. É tudo empate. Teve 1-1 ano passado. Aí teve aqui, ó, 3 2-2 seguidos, cara. 3 2-2 seguidos entre Internacional e Corinthians lá no Beira-Rio, né? Aí teve, deixa eu ver aqui, teve 2 0-0 seguidos lá também. Aí olha só, a última derrota do Corinthians lá no Beira-Rio. A última derrota foi em 2018 pelo Campeonato Brasileiro, perdemos 2-1. E a última vitória do Corinthians no Beira-Rio foi em 2016, tá? 2016, Campeonato Brasileiro, 1-0 pro Corinthians, gol do Elias. Pois é, Elias marcou
Então faz 8 anos que não perdemos no Beira-Rio e 10 anos que não vencemos no Beira-Rio. Pois é, de 2019 pra cá é só empate. Só empate lá no Beira-Rio entre Internacional e Corinthians. Pois é, um dado bem interessante. Então, se vocês quiserem apostar num empate aí como palpite, deve ser provável que aconteça de novo, né? Mais um empate entre eles. É impressionante isso. Bom, continuando aqui, Corinthians e Internacional por campeonatos. Pela Copa do Brasil, já foram 6 jogos, né? 3 confrontos e uma vitória para cada e 4 empates, né? 4 empates. O Corinthians venceu eles na final da Copa do Brasil de 2009, né? Lá no Beira-Rio, né? Que conquistamos o título. E em 2017, o Internacional eliminou o Corinthians em Itaquera, né? Na Copa do Brasil. Foi nos pênaltis, né? Foi nos pênaltis e o Internacional eliminou a gente em 2017. E o outro confronto que teve, se não me engano, foi em 92, não foi? No ano que eles ganharam a Copa do Brasil, né? 92, eu acho que foi outro ano que eles se enfrentaram na Copa do Brasil e o Internacional eliminou o Corinthians, né? Então, vai ser o quarto confronto aí de Copa do Brasil entre Corinthians e Internacional, tá? Continuando, os maiores artilheiros do Corinthians contra o Internacional. E o maior artilheiro é Yuri Alberto com 6 gols marcados. Pois é, e ele tá fora aí desse confronto porque ele machucou. Que beleza, hein? Que beleza, que beleza. Bem na véspera do jogo aí de ida, o Yuri Alberto machuca. É inacreditável. Aí tem Jorge Henrique, 4 gols. Guerreiro, Luizão, Neto, Thales, Rivelino, Jô e o Cristóvão com 3 gols cada um. E agora vamos com o retrospecto das últimas partidas entre Corinthians e Internacional. Bom, esse ano já teve um jogo, né? Perdemos em casa para eles, 1-0, né? Foi o jogo que o Dorival foi demitido, né? E o último jogo lá no Beira-Rio, ano passado, pelo Brasileiro, foi 1-1, né? O Guinegão marcou pro Corinthians, aí no último lance do jogo, arrumaram um pênalti e eles empataram. Pois é, né? Bom, continuando, né? Agora vamos ver aí detalhes do jogo, né? Vamos lá. Bom, começando pelo horário, né? O jogo é 7h30 da noite, tá? 7h30 da noite é o horário aí do jogo, tá? Bom, transmissão Prime Video. Pois é exclusiva aí da Prime Video e no jogo da volta eu acho que também é exclusivo da Prime Video. Então, a Prime Video aí transmite exclusivamente Internacional e Corinthians, tá? Continuando, a provável escalação deles tem Matheus Cunha, ou Rocher, né? Bruno Gomes, Mercado, Maripan e Matheus Bahia, Bruno Henrique, Vijagra, né? Alan Patrick, Vitinho, Bernabei e Carboneiro, né? Bom, o Félix Torres não joga, né? Porque ele tá emprestado aí pro Internacional e não vai jogar contra o Corinthians por uma cláusula de contrato, a não ser que eles paguem a multa pro Félix Torres jogar. Eu espero que eles paguem. Seria um reforço e tanto pro Corinthians se o Félix Torres jogar. Bom, tá aí a arbitragem do jogo, né? O árbitro é Alex Gomes Stefano. Assistentes, Rodrigo, Figueiredo, Henrique, Correia e Joverton Wesley de Souza Lima. O VAR terá Caio Max Augusto Vieira. Pois é. Bom, e eu só quero mostrar o jogo da volta, né? Pois é, o jogo desse domingo é o jogo da ida, né? Mas o jogo da volta é quinta-feira, tá? 8 horas é o jogo da volta em São Paulo, tá? Quinta-feira, 8 horas, acontece
o jogo de volta. Lembrando que se empatarem no placar agregado, teremos pênaltis, beleza? Bom, eu só quero voltar aqui porque eu quero falar de um lance bem interessante para vocês, né? Bom, vamos falar da arbitragem. Pois é, a arbitragem aí. Vocês estão vendo o nome do árbitro, Alex Gomes Stefano. É isso mesmo, né? E quem é esse cara, Alex Gomes Stefano? Ele apita Internacional e Corinthians. Pois é, bom, eu não sei se vocês viram, mas teve um jogo, quarta-feira, Vitória e Palmeiras, lá em Salvador. O Palmeiras goleou 4-0, teve 2 jogadores do Vitória expulsos, um deles o Kaká, né, que joga no Vitória emprestado pelo Corinthians, né? Pois é. Bom, o que acontece, né? Quem era o árbitro de Vitória e Palmeiras na quarta-feira? Vamos ver aqui, ó. Olha só, vamos para o site da CBF. Pois é. Olha só, Vitória e Palmeiras. Árbitro, Alex Gomes Stefano. Pois é, Alex Gomes Stefano apitou Vitória e Palmeiras, onde foi 4-0 para o Palmeiras e ele expulsou 2 jogadores do Vitória. Quem é o árbitro do jogo do Corinthians? Uau! Alex Gomes Stefano também. Que coisa, né, CBF? Que coisa, né? Ele lasca com a vida do Vitória, ele ferra o Vitória e o prêmio dele, CBF, caramba, é apitar jogo do Corinthians na Copa do Brasil. Nossa, hein, CBF? Caramba, hein? O mesmo árbitro de Vitória e Palmeiras apita Internacional e Corinthians lá no Beira-Rio. Que coincidência, né? Que coincidência. Aí, vamos ver o histórico dele apitando os jogos do Corinthians, né? Bom, tá aí o scout, ele apitou um jogo do feminino, tá? Um jogo do feminino que o Corinthians venceu. E ele apitou 6 do masculino, né? Do masculino, ele apitou uma vitória do Corinthians, 3 empates e 2 derrotas. Pois é. A única vitória que ele apitou do Corinthians foi ano passado, pelo Brasileiro, 1-0 contra o Atlético Mineiro. Tá bem aqui, ó. 1-0 contra o Atlético Mineiro, gol do Maicon ano passado, né? Bom, e as únicas derrotas que ele apitou, 2 derrotas, foram partidas contra o Cruzeiro, em Belo Horizonte, e nos 2 jogos o Corinthians perdeu por 3-0. Pois é, em 24, há 2 anos atrás, e ano passado. Os 2 jogos pelo Brasileiro. Aí o último jogo que ele apitou do Corinthians, o empate com o Vitória, 0-0 em Salvador esse ano. Né? Aí vocês podem pensar, o Corinthians não teve muita sorte com ele? Né? Apitou só uma vitória do Corinthians? Pois é, mas na última quarta-feira ele apitou Vitória e Palmeiras e um jogo cheio de polêmicas, né? Cheio de polêmicas. Aí a CBF premiou ele, né? E o colocou para apitar jogo do Corinthians no domingo. Caramba, hein? Mas não é só isso. Não, não é só isso. Agora prestem atenção no VAR. Pois é, o árbitro de vídeo. Olha o nome aqui da pessoa, né? Caio Max Augusto Vieira. Pois é, esse é o VAR. Mas quem é esse cara? Quem é Caio Max Augusto Vieira? Pois é, bom, eu pesquisei sobre esse cara, claro. Quem é Caio Max Augusto Vieira? Será que ele tem uma história aí relacionada ao Corinthians? Pois é, eu achei uma coisa bem interessante sobre esse Caio Max. Olhem o que eu achei. Olha só. Eu achei uma notícia de 2 anos atrás, 2024. Pois é. Corinthians envia ofício à CBF para que VAR de jogo contra o Vitória não seja mais escalado em partidas do clube, né? Um jogo contra o Vitória de 2 anos atrás. Né? Ele fez merda,
ele fez merda e o Corinthians, né, mandou um ofício para a CBF para esse cara não estar mais escalado em jogos do clube. E ele também se envolveu em outra polêmica que parece que, pelo que dizem, né, que numa rede social ele teria mandado o Corinthians ir se fu. Pois é. Eu acho que alguns lembram dessa notícia, né? Que um árbitro da CBF, numa rede social, disse que o Corinthians tem que se fu. Pois é. É esse cara, Caio Max Augusto Vieira. Há 2 anos atrás, o Corinthians mandou um ofício para a CBF para esse cara não estar mais escalado em jogos do Corinthians. 2 anos atrás. Aí chega em 2026, oitavas da Copa do Brasil, jogo importante. Quem é o VAR? Quem é o VAR? Caio Max Augusto Vieira. O mesmo que há 2 anos atrás, o Corinthians mandou um ofício para a CBF para esse cara não estar mais escalado em jogos do clube. Que coisa, né, CBF? É muita coincidência, não é? O árbitro de Vitória e Palmeiras vai ser o árbitro desse jogo aí. Inter e Corinthians. E o VAR tem essa história que eu acabei de contar. Pois é, tirem as suas próprias conclusões, porque eu já tirei as minhas, né? Então vamos ficar bem de olho na arbitragem, mas bem de olho mesmo, né? Porque se tiver um lance duvidoso aí pro Internacional, talvez um possível pênalti, né? Ou até o Corinthians fazer o gol, aí o VAR ficar pesquisando alguma coisa ali para anular o gol do Corinthians, né? Vamos ficar bem de olho, né? Coisa que o Corinthians lamentavelmente não faz, né? Porque pesquisar sobre o árbitro e o VAR é trabalho do Corinthians, é trabalho do senhor Marcelo Paes. Não é meu trabalho, eu sou apenas um torcedor. Porque se eu trabalhasse no Corinthians, né, eu ia pesquisar sobre o árbitro, sobre o VAR, eu ia falar. Mas eu não trabalho no Corinthians, eu sou apenas um torcedor. Aí é muito fácil reclamar depois que o jogo acontecer, né? Porque se acontecer alguma coisa relacionada à arbitragem, aí o Corinthians resolver reclamar depois, é muito mais fácil reclamar depois que acontece, né? Pois é. Bom, vamos ficar de olho na arbitragem. Bom, meu palpite para domingo é o seguinte, né? 1-1. 1-1. Pois é, no Beira-Rio só termina empate, né? Então, dependendo do contexto do jogo, um empate não é ruim. Não é ruim. Então, 1-1 é o meu palpite, que o Corinthians, na volta, consiga uma vitória e se classifique, né? É isso aí. Bom, comente aí o seu palpite, o meu é 1-1 e vamos lá pra cima do DVD, beleza? É isso aí. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e compartilhe o conteúdo, beleza? Tamo junto, valeu, é nóis e vai, Corinthians!